Sônia, super obrigado de estar aqui no AgriShow com você, trocando figurinhas sobre gestão de fazenda. Você geralmente é apontada como um case, como um exemplo de gestão que dá certo na produção familiar, né? Eu queria que você Sim. contasse um pouquinho da sua história e o que te faz ser esse exemplo de gestão de propriedade e produção familiar. Bom, eu acho que a história começou em 1995. Obrigada pelo convite primeiro, Imagina. né? É um prazer estar aqui representando a agricultura familiar. Eu tenho muito orgulho de ser agricultora familiar e o agricultor familiar que faz a coisa certa, né? Que você tem que cuidar muito bem da sua propriedade, que é pequena. É muito orgulho para mim estar aqui representando essa cadeia, né, que produz alimentos aqui no Brasil, e ainda por cima é a maior que nós temos, né? Sim. 77% de agricultura no Brasil são de propriedades familiares. Quando eu mudei aqui para o Goiás, apesar de ter nascido e criado em fazenda, eu não sabia nada de gestão, né? Mudamos eu, meu marido e minha filha com 4 anos, e a nossa renda tinha que sair daqui dessa fazenda. Com o olhar que eu tinha, assim, eu sempre gostei muito de cuidar do dinheiro, né? Em casa, ele recebia e já me passava, e eu também trabalhava, então eu cuidava muito bem. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com administração monetária. E quando a gente mudou para cá, nós começamos a produzir silagem aqui. Eu entregava leite nas casas, porque a gente produzia muito pouco leite, a gente não era uma fazenda de produção de leite. Uhum. E aí eu comecei a vender leite, aí entregava galinha junto, vendia ovos, vendia frango. O que tinha aqui que a gente produzia era do nosso ganha-pão. Mandioca, até hoje a gente faz polvilho de mandiocas, né? Então, é uma das coisas que a gente usa aqui na fazenda para agregar valor. Ainda temos aqui a parte de galinhas, de polvilho, e aí a gente começou a produzir a soja que a gente planta, mas é pouco, não é muito, mas é para nossa sobrevivência. Então a gente faz um trabalho de gestão que eu fui buscar conhecimentos quando eu mudei para cá, porque eu não entendia nada. E aí foi onde começou minha trajetória no agro. Eu comecei a participar de dias de campo, de palestras, de cursos, tudo para trazer para dentro da porteira esse conhecimento para a gente começar a melhorar a nossa atividade aqui na fazenda. E um dos cursos que eu fiz foi o de diagnóstico da propriedade. Mas aí depois que eu fiz esse curso, eu aprendi a fazer e saber o que a propriedade poderia devolver para nós, né? Uhum. Então, eu liguei a gestão com a administração que eu aprendi no curso e melhorou muito toda essa atividade nossa aqui na fazenda, né? Então, eu falo que a minha história do agro, de gestão, começou aqui, apesar de ter nascido e criado em fazenda. Na gestão, eu comecei a trabalhar aqui na fazenda em 1995. Qual que é o grande desafio, no geral, do produtor familiar? O desafio é a gestão. Nós, produtores rurais, ainda não... A cultura mostrou ainda que a gestão é a galinha dos ovos de ouro de uma propriedade rural. Porque se você tem a gestão, que é você fazer planejamento, projetos, acompanhamento com os profissionais que eu tenho aqui, eu tenho vários profissionais aqui que trabalham comigo na fazenda, eu procuro todos esses aplicativos e essas instituições que podem nos oferecer ajuda, eu busco todas aqui para dentro da fazenda para me ajudar. Né? Eu queria saber o que a Sônia, que é um exemplo e case de gestão de produção familiar, está aprendendo nesse momento da Covid-19. Eu estou aprendendo o tanto que
Eu não sei. A gente acha que a gente estudou, que agora que assim, a gente está tendo aula, né? Todo dia Sim. tem uma aula de alguma coisa na internet. E era muito difícil você participar de tudo isso que tem pela internet, que são palestras, cursos, né? Então você olha na internet, tem uma palestra sobre plantio direto. Aí você entra lá, assiste a live, aprende mais um pouco. Porque o agro geralmente não, hoje está em muita transformação, assim, tá chegando muitas coisas novas, né? Para ajudar a gente na produção e no custo. Então, se o seu custo é baixo, sua produção é alta, a melhor coisa que tem, né? Não tem coisa melhor que isso. Então, eu estou aprendendo que eu não sabia nada disso, sabe? E está sendo muito bom ficar em casa assistindo essas coisas e aprendendo. Quando a gente fala de aprendizado e de planejamento, o que a Sônia hoje falaria para a Sônia lá de 95, que chegou na fazenda sem saber nada de gestão e que começou a tocar a produção? Primeiro que não é fácil, né? Você pensar assim, quando você chega num lugar desse e não sabe nada disso, né? E hoje assim, não vou falar que eu sou expert nisso, mas tudo que eu vou fazer, eu procuro planejar, fazer um projeto para que dê o mínimo de erro possível, porque se você se prepara bem para aquilo que você vai fazer, então a chance de erro é menor. Sim. Então eu falaria para a Sônia que, olha, você vai ter que estudar muito, você vai ter que correr muito atrás de aprender sobre o agro para cuidar disso daqui. E tem que começar hoje, porque eu demorei, né? Eu comecei a procurar as coisas assim, mas assim, eu não me dediquei totalmente àquilo. E depois eu fui descobrindo que quanto mais eu aprendia, mais eu tinha que buscar aprendizado, sabe? Então, o que eu falaria hoje para a Sônia, que eu deixo também falado para todas as pessoas que vai para uma propriedade, é já entrar estudando e junto com o profissional, porque o profissional hoje, ele está ali para te ajudar. Nós temos uma cultura, né, do produtor rural que nasceu na roça, ele fala, não, eu nasci aqui, eu sei tudo, eu não preciso dele não, sabe? Mas não é assim, hoje está muito diferente o modo de produção e o modo também de você fazer a gestão da sua propriedade. Então, quem faz isso sabe que o retorno é bem melhor, né? E a chance diminui muito. Você comentou, enquanto a gente agendava essa entrevista, que você faz o seu planejamento perto do final do ano, né? Você mudaria, em 2019, você mudaria alguma coisa do seu planejamento para 2020? Ou você já está pensando no seu planejamento de 2021? Já estou no 21. Não, aqui é assim, ó. É porque a safra ela é 2020-21. Então você não tem como planejar uma coisa no meio daquilo que está acontecendo, né? Então eu estou fazendo agora o planejamento. Eu fazia sempre no começo do ano, mas eu descobri que você tem que fazer o planejamento mais nessa hora do plantio, porque eu já faço as planilhas de plantio, de custo, essas coisas, já faz tudo junto. Então, assim, em 2019, o planejamento 2019-20, né, que é a colheita agora que a gente está terminando de cortar o milho. Então, eu fiz, já estou fazendo de 2021. Hoje eu vi uma live, fez uma pergunta para o rapaz, o que eu faço com a minha propriedade no meio dessa confusão de pandemia? Respondi lá, eu digitei lá e respondi assim, faz o melhor que você pode fazer aí dentro da sua propriedade e pensa que vai dar tudo certo e que vai ser bom e que o ano vai conseguir, nós vamos reverter essa situação e que vai dar tudo certo e a gente vai
fazer de tudo isso é uma aprendizagem ainda mais, né? Eu não acho que eu tenho que parar agora e falar assim, bom, peraí que eu vou esperar, ver se eu não sei se vai acontecer, aí eu planto, eu não planto, nada disso. Eu não tive dúvida em nenhum momento de fazer o meu planejamento de safra, pensando nas dificuldades que eu vou encontrar, até porque o produtor rural brasileiro, ele já é acostumado com dificuldades, eu acho que isso para ele, assim, é mais uma, né? Mais uma dificuldade que pode aparecer ou não, né? Às vezes vai dar tudo certo e começa o plantio em outubro aqui na nossa região, e a colheita termina agora em junho, então, porque é 2 safras, né? Sim. Então, assim, eu faço tudo, dentro do planejamento, tudo normal, assim, esperando que dê tudo certo e fazendo o melhor que eu posso fazer para que, se der tudo certo, seja ótimo. Essa é a receita para as coisas caminharem, planejamento aliado com o otimismo de que as coisas vão acontecer. Desde quando você faz o planejamento, a esperança que está dentro daquele planejamento todo é que lá no fim ele tenha um bom resultado, o resultado seja ótimo. Porque você tem que pensar para melhorar aquilo que você já faz. Todo ano a gente faz uma revisão para ver se a gente errou em alguma coisa, para melhorar aquilo que a gente fez e ficou meia boca, não ficou bom, porque eu sou muito exigente, né? Tem um pedaço de silo que a gente fez, que a gente plantou, e a gente usou um produto diferenciado. E eu quero saber se o produto é bom, eu tenho que comparar ele com a outra área. Exato, então, eu falei para ele, leva o GPS, mede lá para mim aquele setor que a gente jogou o produto, para mim saber se o produto vai me dar o retorno do que eu apliquei, né, nesse produto, se continuar usando ou não, né? Sim. Então, mas eu tenho que saber. Para saber certinho, para você ter um bom resultado, você não pode fazer coisa não real. O custo ele tem que ser muito real, você não pode deixar nada de fora, porque você é mais caro, você está enganando a você mesmo, né? E você fala assim, na frente não sabe o que de fato aconteceu, né? Marcar um monte de coisa. Sônia, eu queria te agradecer muito por ter conversado aqui com a gente, essa injeção de ânimo que você dá na gestão da propriedade familiar. Te agradecer de ter conversado aqui no AgriShow com você. Super obrigado. Eu que agradeço o convite, muito feliz por participar aqui com vocês, tá? Muito obrigada. Obrigado.